Oi, gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. A minha mãe e a minha avó me ensinaram que a gente não chega na casa dos outros com as mãos abanando. Depois que eu casei com um mineiro, eu tive certeza de que isso é verdade. Mas uma coisa é você chegar na casa dos outros assim. E outra coisa é você chegar assim, com estilo. Então, hoje a gente vai aprender a fazer esse porta-travessas. Nós vamos fazer um bloco para você chegar na casa dos seus amigos arrasando. E lembre-se, se você está assistindo as minhas aulas, fazendo as peças ou usando as técnicas para se inspirar, me chama, eu quero ver o que você está fazendo. Coloca o hashtag Pituca Vem Ver e me marca na sua publicação com @PitucaSapeca. Não esquece de já dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma aula e deixe aqui nos comentários o que você achou da aula e o que mais você gosta de aprender. A gente vai começar a montar o bloco por essa parte aqui, a parte do voo do ganso. Então, eu vou pegar um retângulo aqui do meu fundo e 2 quadrados da cor que eu quero a minha estrela central. Vou olhar o fio, então, todos os fios têm que estar na mesma direção, o fio do tecido. E em um quadrado eu vou riscar uma diagonal para um lado e no outro quadrado eu vou riscar uma diagonal para o outro lado, porque a gente vai costurar eles assim. Então, eu vou pegar o primeiro quadrado, encaixar aqui e passar uma costura em cima da diagonal, em cima do risco aqui que eu fiz. Depois, para eu aproveitar essa parte, que seria um descarte, eu vou passar uma segunda costura a um pé de máquina de distância dessa diagonal, para esses 2 triângulos que eu vou cortar já ficarem costurados e eu poder usar para um outro projeto. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Então, eu já costurei na diagonal, já passei uma segunda costura, que é para eu aproveitar esse lixo rico aqui. Quando eu desvirar na costura, eu já tenho um pedaço do meu voo do ganso. Eu vou cortar entre essas 2 costuras, para eu poder aproveitar esse lixo rico. Então, o que eu vou usar no bloco é essa parte. Esse aqui é um lixo rico que eu vou usar para outro trabalho. Então, eu vou separar eles aqui. Tombo essa costura, passo, pego o meu quadrado que tá com a diagonal pro outro lado e vou encaixar ele na outra ponta do meu retângulo. De maneira que a diagonal fique nesse sentido. Eu quero que faça um triângulo aqui, ó. Então, quando eu costurar, vai ficar esse triângulo aqui. Cuidado para não colocar ao contrário, ó. Porque se eu colocar ao contrário, em vez do triângulo, eu vou ter um paralelogramo aqui no meio. Não é o que eu quero pro bloco. Eu quero um triângulo aqui no meio. Então, eu vou acertar aqui, passar uma costura em cima da diagonal, passar uma segunda costura pé de máquina, para eu também aproveitar esse lixo rico. E eu vou ter isso aqui. Corto aqui também entre as costuras. Esse é meu lixo rico. E esse aqui vai ser o meu voo do ganso. Eu vou passar ele direito e eu vou finalizar ele dessa maneira. Então, nós vamos fazer 4 células dessa. Com os 4 voos do ganso pronto, agora a gente vai fazer esse quadrado aqui, do triângulo perfeito. Então, nós vamos pegar 2 faixas do tecido colorido e do tecido de fundo, colocar direito com direito
e riscar aqui 2 quadrados na faixa de cima e traçar uma diagonal indo e vindo, porque agora a gente vai passar uma costura, um pé de máquina de distância dessa diagonal e um pé de máquina de distância dessa diagonal. Então, eu vou passar uma costura aqui, aqui, aqui e aqui. Passei a costura para cada lado da diagonal, um pé de máquina de distância, ó. Diagonal tá aqui no meio. E agora, eu vou cortar em cima dos riscos desenhados. Então, eu vou cortar o quadrado. E vou cortar nas 2 diagonais que eu desenhei. E eu vou ter essa célula. Então, vou passar pra gente poder montar a parte central do nosso bloco, que é esse pedaço aqui. Agora, a gente já tem toda a parte central do bloco preparada. A gente precisa também de um quadrado aqui, pra gente montar esse bloco. Como a gente vai montar? Vamos costurar um voo do ganso de cada lado do quadrado e fazer faixas aqui com os nossos, o voo do ganso e o quadrado perfeito. E aqui embaixo também. Tomando cuidado de deixar o fundo olhando para o quadrado central. A hora que for costurar esse voo do ganso no quadrado, tomar o cuidado com essas pontas para não comer. E aqui, a hora que for costurar a faixa, encontrar essa diagonal com essa diagonal, para aqui ficar a ponta corretamente. Então, nós vamos fazer essa faixa e essa faixa. Com as 3 faixas prontas, agora a gente vai costurar uma faixa, as 2 faixas no quadrado central, tomando cuidado de encontrar essa costura com essa e essa diagonal com essa diagonal. Aqui também, ó, essa diagonal com essa diagonal, costura com costura, diagonal com diagonal. Com essa parte central pronta, a gente vai reservar ela. E agora, a gente vai fazer esse pedaço aqui do nosso bloco. Então, nós vamos fazer essas 8 células. Notem que elas são espelhadas, uma para cada lado. Então, a gente vai começar com a parte das pontas das estrelas, essa parte de fora aqui. Nós vamos pegar 2 quadrados do fundo, 2 quadrados da cor que eu quero a estrela, e vou colocar direito com direito, um sobre o outro. Tomando cuidado pro fio do tecido estar no mesmo sentido. Então, aqui o fio do tecido tá pra cima, aqui ele tá pra cima, e aqui também. Eu vou riscar nesse quadrado aqui do fundo as 2 diagonais. Então, de ponta a ponta, de ponta a ponta. E eu vou fazer, nesses quadrados, uma costura deslocada, ou seja, em um dos quadrados, eu vou fazer a costura toda para a esquerda da linha desenhada. Então, eu vou costurar um pé de máquina aqui para a esquerda, um pé de máquina aqui para a esquerda, um pé de máquina para a esquerda e um pé de máquina para a esquerda. No outro quadrado, eu vou fazer ao contrário. Eu vou costurar um pé de máquina para a direita. Então, eu vou costurar aqui para a direita da linha riscada, para a direita da linha riscada, para a direita da linha riscada. Tá? Então, um
Como eles são espelhados, um eu vou fazer para um lado, o outro eu vou fazer para o outro lado. E a gente só vai passar uma costura a partir dessa linha riscada. Um pé de máquina de distância. Só que em um quadrado vão ser todos para a direita e um outro quadrado vão ser todos para a esquerda. Tá, aqui tem os dois costurados. Um para a direita da diagonal e outro para a esquerda da diagonal, ó. Então, a diagonal, como se a diagonal tivesse aqui, um tá para a esquerda e o outro tá para a direita. E agora, a gente vai cortar esse quadrado em cima das linhas riscadas, da linha de lápis. Eu vou ter isso aqui, ó. Todos os triângulos. Esse aqui foi o que a gente costurou para a direita, do mesmo lado. Os triângulos verdes estão todos para o mesmo lado, para a direita, que foi o lado que a gente costurou. Quando a gente cortar o outro quadrado, o triângulo tem que ficar para a esquerda, que foi o lado que a gente costurou. Vamos cortar o outro. Esse aqui, os triângulos estão todos para a esquerda, que é o que a gente quer, porque a gente tem que fazer ele espelhado. Então, eu vou ter dois jogos, um com o triângulo verde para a direita e um com o triângulo verde para a esquerda. Separa esse aqui, e agora a gente vai pegar 4 quadrados da mesma cor aqui, da ponta desse bloco, pra gente poder dar o efeito que a gente quer com aquele diamante no meio. E a gente vai simplesmente cortar esse quadrado na diagonal. E agora, em cada um desses triângulos que eu fiz, eu vou costurar esse quadrado, formando esse bloco aqui. Então, eu vou fazer isso para todos. Para terminar essa célula, a gente tem uma com o verde para o lado direito e uma com o verde para o lado esquerdo. Vão ter 4 de cada uma. A gente vai pegar quadrados do tecido de fundo, traçar uma diagonal nesse quadrado e encaixar esse quadrado aqui na ponta laranja. Passar uma costura em cima da diagonal e outra para fora, um pé de máquina de distância, para a gente poder aproveitar esse lixo rico. Nós vamos ter isso aqui. Tá, aqui eu já passei a costura, ó, tem as duas costuras na diagonal e um pé de máquina para fora. Então, se eu desvirar isso aqui, eu tenho um quadrado, um triângulo aqui nessa ponta. Então, é só cortar aqui entre as costuras. Isso aqui é o nosso lixo rico. Depois eu posso usar para um outro trabalho. Corto. Vou passar esses dois quadrados aqui, esses dois triângulos. E eu vou montar 4 células dessa aqui, ó. Vou pegar um que tem o triângulo verde pro lado direito, um que tem o triângulo verde pro lado esquerdo. E vou emendar essas duas células, fazendo esse V aqui com a faixa laranja. Tomando cuidado de encontrar essas costuras, essa com essa e essa com essa. E aí, eu vou acabar
com esse aqui. Então, nós precisamos fazer 4 desses para o nosso bloco. Com os 4 prontos, agora a gente vai pegar 2 e colocar nesses 2 quadrados do tecido de fundo aqui na lateral. Então, a gente vai costurar de um lado e do outro esse quadrado. E aqui também, na segunda célula, um quadrado de fundo de cada lado. Então, a gente vai ter essas 2 faixas prontas. Além disso, a gente vai pegar o nosso bloco central, que a gente já tinha preparado, e com os outros 2, nós vamos costurar aqui na lateral do nosso bloco. Com a faixa laranja aqui, fazendo um contínuo. E aqui vai ficar um quadrado do tecido do fundo. Então, tomar cuidado para encontrar essas pontas, para a gente conseguir fazer esse efeito da faixa. Já temos aqui o centro costurado e as 2 faixas. E para terminar o bloco, a gente vai emendar aqui as 2 faixas na lateral fazendo esse quadrado laranja. E agora, com o nosso bloco finalizado, eu vou colocar bordas de 5 centímetros nas 4 laterais. Depois, colocar sobre manta com um forro e fazer um quilting. Terminado aqui de quiltar, refilado, já quiltei aqui com o forro, então já tá com o acabamento. E agora a gente vai fechar essas partes que ficaram abertas do nosso sanduíche. Então, nós vamos pegar aqui uma faixa, eu peguei de 4 centímetros, você pode pegar de 4 aberta ou de 6 centímetros dobrada. E eu vou costurar essa faixa direito com o direito do trabalho, aqui, por toda a volta desse trabalho. Ela vai ficar costurada assim. E depois, nós vamos virar aqui e pelo lado de dentro, do lado do forro, nós vamos dobrar uma vez e outra vez e fazer o acabamento, o fechamento aqui com pontos invisíveis por toda a volta. E aí, a gente finaliza essa parte, fica faltando colocar as argolas e a nossa faixa para o fechamento do porta-travessa. Depois de fechar aqui com pontos invisíveis todo o acabamento, a gente vai virar pelo lado de dentro e vai medir a diagonal desse quadrado que a gente tem, para poder fazer a faixa de fechamento. A minha aqui deu 77. Eu vou cortar com 1 centímetro a mais, só para poder fazer o fechamento da faixa. Então, eu vou pegar essa medida, vou cortar uma faixa de 8 centímetros e meio, do tamanho da diagonal, mais 1 centímetro. Vou fazer uma dobra aqui no começo e no final e costurar em um tubo direito com direito. Desvirar essa faixa, passar com a costura pro lado, passar por dentro um cordão de alça, esse meu é de 3 centímetros, e pespontar para prender tudo no lugar. E
depois a gente vai posicionar essa alça aqui no nosso trabalho. Além dessa alça, a gente vai precisar de 2 argolas. Essa minha aqui é de madeira, aquela argola de cortina mesmo. Ela tem 6,5 centímetros de diâmetro. 6,5, 7 centímetros aqui de diâmetro. Mas aí vocês podem colocar a argola que vocês acharem interessante. Eu acho que essa aqui de madeira, ó, vai ficar bem bonita com o trabalho. Já terminei aqui a minha alça, já coloquei o cordão, passei o pesponto. E agora a gente vai posicionar ela aqui na diagonal do trabalho. Então, centraliza. Pega metade da alça, o meio do trabalho, centraliza. Posiciona aqui nessa diagonal. E a gente vai colocar 2 rebites. 2 numa ponta e 2 na outra. Na hora que for colocar o rebite, coloca a parte redondinha do rebite pro lado do trabalho. Quem não tem o rebite, que tem a parte redondinha nos dois. Senão, tanto faz. Eu não tenho o rebite com a parte redondinha nos dois lados. Então, eu vou colocar a parte redonda aqui pro lado de fora, onde tem o meu bloco. E na outra diagonal, nas extremidades opostas, nós vamos colocar as argolas. Então, eu vou colocar a argola aqui e dobrar uma ponta do bloco para prender essa argola. E colocar um rebite aqui também. Aqui só precisa de um, mas também tomar o cuidado de colocar a parte redonda para fora aqui. Então, eu vou colocar a argola desse lado e desse lado. Então, eu vou ficar com a minha alça em uma diagonal e as argolas nas outras 2 pontas opostas. E agora, com tudo rebitado no lugar, já está pronto o nosso porta-travessas. É só colocar a sua travessa, passar a alça pelas argolas e levar o seu quitute com estilo. Aqui não tem nada na minha travessa, eu só vou virar para vocês verem como ela fica. Então, essa alça aqui não é uma alça de carregar, é uma alça só de fechamento mesmo. Tá? Não vai carregar por aqui e aí deixar tombar a sua travessa. Então, ela cabe travessas pequenas, travessas grandes. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês numa próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca.